No alvorecer de 1º de setembro de 1939, enquanto o mundo ainda dormia, um navio de guerra alemão atracado no porto de Danzig. Em uma suposta visita de cortesia, apontou seus canhões para uma pequena península polonesa. Às 4h47 da manhã, o encouraçado Schleswig-Holstein abriu fogo. Esse foi o primeiro tiro da Segunda Guerra Mundial, disparado contra o depósito militar de Westerplatte. Mas o que deveria ser uma operação relâmpago, uma vitória alemã garantida em poucas horas, transformou-se em uma das mais impressionantes histórias de heroísmo e resistência de todo o conflito. Esta é a história de como menos de 200 homens desafiaram um império e se tornaram uma lenda imortal. A guarnição polonesa em Westerplatte era minúscula, quase insignificante. 182 soldados e cerca de 20 funcionários civis. Eles estavam completamente cercados, por terra e por mar. Mais de 3.400 soldados alemães, equipados com artilharia pesada, bombardeiros de mergulho Stuka e o poder de fogo devastador do Schleswig-Holstein, preparavam-se para esmagá-los. A disparidade de forças era absurda. Era um verdadeiro confronto de Davi contra Golias. As ordens para a guarnição polonesa eram claras e, em retrospecto, trágicas. Resistir por apenas 12 horas. Esse era o tempo que o alto comando polonês acreditava ser necessário para que os reforços do exército principal chegassem e aliviassem o cerco. Mas esses reforços nunca viriam. A Polônia estava sendo invadida por todos os lados. Westerplatte estava sozinha. O que os alemães não sabiam, no entanto, era que os poloneses haviam se preparado secretamente para o inevitável. Durante meses, eles construíram uma rede engenhosa de postos de guarda fortificados e bunkers de concreto, habilmente camuflados na densa floresta da península. Essas posições de defesa estavam interligadas por trincheiras e túneis subterrâneos, criando um labirinto mortal para qualquer força invasora. Os alemães esperavam encontrar um depósito mal defendido e conquistar uma vitória fácil. Em vez disso, encontraram um vespeiro. O primeiro ataque terrestre alemão, logo após o bombardeio inicial, foi repelido com perdas surpreendentes. Os invasores, confiantes em sua superioridade, foram pegos de surpresa pela ferocidade e precisão da defesa polonesa. A batalha, que deveria durar horas, mal havia começado e já estava se transformando em um pesadelo para o comando alemão. O que se seguiu foram 7 dias de inferno. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, lançou ataques implacáveis. Os bombardeiros Stuka, com suas sirenes aterrorizantes, mergulhavam sobre a península, transformando a paisagem verdejante em um cenário lunar cheio de crateras e árvores destruídas. O bombardeio naval era incessante. Ondas de infantaria alemã tentavam avançar, mas eram repetidamente repelidas pelo fogo coordenado dos defensores poloneses, que se moviam entre seus postos fortificados. A liderança polonesa, nas mãos do major Henryk Saharski e seu segundo em comando, o capitão Franciszek Dąbrowski, foi crucial. Eles eram homens de temperamentos diferentes. Saharski, mais pragmático e ciente da desesperança da situação, e Dąbrowski, um defensor fervoroso da luta até o último homem. Essa tensão interna refletia o próprio dilema dos soldados: lutar até a morte por honra ou se render para salvar vidas. Os alemães, frustrados pela resistência inesperada, recorreram à guerra psicológica e a táticas brutais. Em uma tentativa de queimar os defensores para fora de seus bunkers, eles enviaram um trem blindado carregado com barris de óleo inflamável, que foi detonado na esperança de incendiar a floresta. O fogo se espalhou, mas as fortificações de concreto resistiram. A fumaça e o calor
tornaram a respiração quase impossível, mas os poloneses não cederam. Enquanto isso, do outro lado do país, a nação ouvia com o coração apertado. Todos os dias, a rádio de Varsóvia transmitia uma mensagem curta, mas poderosa, que se tornou um símbolo de esperança para toda a Polônia. Westerplatte broni-se. Gesquise, Westerplatte ainda resiste. Essa frase ecoou por toda a nação invadida, um grito de desafio que mostrava que o espírito polonês não havia sido quebrado. Para um povo que via seu país ser desmembrado, a notícia de que um punhado de soldados continuava a lutar contra todas as probabilidades era um farol de luz na escuridão. No 7º dia, a situação tornou-se insustentável. A pequena guarnição estava no seu limite. A munição estava quase no fim. Não havia mais suprimentos médicos para tratar os muitos feridos, que sofriam terrivelmente em porões superlotados. A comida e a água haviam acabado. Os soldados estavam exaustos, traumatizados pelos bombardeios contínuos e pela falta de sono. O major Saharsky, vendo seus homens à beira do colapso total, tomou a dolorosa decisão de se render. Sua prioridade era agora salvar a vida dos sobreviventes. Com uma bandeira branca improvisada, os poloneses emergiram de suas ruínas. O que aconteceu em seguida foi extraordinário e raramente visto durante a brutalidade da Segunda Guerra Mundial. O comandante alemão, general Friedrich Eberhard, ficou tão profundamente impressionado com o heroísmo e a tenacidade dos defensores poloneses que, como um gesto de respeito militar, permitiu que o major Saharsky mantivesse sua espada cerimonial de oficial ao ser levado para o cativeiro. Em uma guerra que logo se tornaria conhecida por seus crimes e desumanidade, este foi um raro momento de reconhecimento da honra do inimigo. A Batalha de Westerplatte terminou com a captura dos sobreviventes poloneses, mas seu legado estava apenas começando. Eles haviam resistido por 7 dias, não as 12 horas esperadas. Infligiram baixas significativas aos alemães e, mais importante, destruíram o mito da invencibilidade do exército nazista logo no primeiro confronto. A história de sua resistência se espalhou, inspirando movimentos de resistência em toda a Polônia e na Europa ocupada. Após a guerra, Westerplatte tornou-se um solo sagrado, um símbolo nacional da coragem polonesa. O local foi preservado como um memorial. Hoje, um imponente monumento de granito, com mais de 25 metros de altura, se ergue na entrada do porto de Gdańsk. Ele não celebra a vitória, mas sim a resistência. Ele serve como um lembrete eterno de que lutar por aquilo em que se acredita, mesmo contra probabilidades impossíveis, nunca é em vão. A frase Westerplatte ainda resiste transcendeu a guerra, tornando-se uma expressão na Polônia para descrever uma luta corajosa contra uma força esmagadora. A história desses homens nos ensina que o verdadeiro heroísmo não está em vencer, mas em se levantar e lutar, mesmo quando a derrota parece certa. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com essa incrível história de coragem, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os heróis esquecidos da história. Até a próxima!